Estamos ao vivo! Fala galera, beleza? Boa noite, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Simões, eu sou sócio do Alvorada Suítes. E hoje nós vamos falar um pouquinho de sexualidade feminina com a terapeuta sexual Lucinara Costa. Vamos entender um pouquinho do universo feminino e esclarecer as dúvidas dos nossos seguidores sobre sexualidade e relacionamentos. Se vocês tiverem alguma pergunta para ela, pode colocar aqui nos comentários que ela vai responder durante a live. Vou chamar ela aqui, só um instante. Fala galera, fala Rafael, beleza? Boa noite vocês. Boa noite Keliana. Boa noite Rafael. Boa noite William. Vou chamar ela aqui galera, só um instante. Oi! Olá, Lucinara, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Quero te agradecer aí por você aceitar nosso convite para ajudar os nossos casais aí, para melhorar a qualidade de vida, da sexualidade dos casais. Muito obrigado. Se apresente aí para nós, conhecer melhor você. Imagina, é um presente para mim também, é um prazer, né, Rodrigo? Saber que você aí em Goiás já é autoridade por, assim, ter um local para proporcionar para os casais, assim, tudo que vocês oferecem, né? Eu fiquei encantada também com o teu trabalho aí, nós vamos conversar sobre isso hoje também, né? Que realmente o motel é um diferencial, né? A Suítes Alvorada é um motel bem diferente, né, Rodrigo? Isso aí, gente. Valeu demais, obrigado. E fala um pouquinho aí do que você, qual que é o conteúdo aí que você trouxe vai trazer para nós aqui aprender um pouquinho. Tá bom. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer a todo mundo que está chegando aqui na live. Fiquem com nós aqui. E se eu puder fazer um convite ao estado de presença, é a gente poder estar presente aqui de corpo, de alma, com a intenção também de participar, né? Então, quem quiser participar, mandar pergunta, vai ser um prazer enorme contribuir. Isso aí. Eu me chamo, então, Lucinara Costa, eu sou terapeuta sexual e de relacionamentos. Eu trabalho já há mais de 20 anos nessa área, ajudando muitos casais na sexualidade, na dinâmica familiar e também cuidando aí da sexualidade feminina, porque tu sabe, né, Rodrigo, que existem muitos tabus para a gente falar com essa liberdade que a gente pode estar falando aqui sobre sexo e sexualidade. Nós, mulheres, conquistamos esse espaço faz pouco tempo, né? Então, que bom que assim como você está aberto aí para poder conversar no teu perfil sobre isso, eu acho que é de grande valia. E também sou especialista nessa área do desejo, porque eu acredito que a grande dificuldade dos casais hoje em dia, com tantos estímulos e informações, é manter o desejo no casamento. Então, quanto a isso, eu sou bem especialista também. Que bom. Show de bola. Ó, agora eles estão mandando ali, ó. Boa noite, obrigado pelo convite, poder proporcionar para todos nós essa adorável live. Ah, que legal, que legal. Rodrigo, me diz uma coisa. Quanto tempo vocês têm aí em Goiás o Suítes Alvorada? E nós somos de 79. Nossa! Que legal, já fazem mais de 20 anos. Mais de 40 anos, mais de 40 anos aí. Nossa, é referência então aí na cidade. Que legal. Eu falo assim, que eu ajudo a melhorar a qualidade de vida dos casais e a perpetuar a espécie também. Sim, porque acontece de tudo, né? Dentro do motel acontece de tudo. Rodrigo, o que tu acha de nós colocar e fixar no comentário aqui o que vai ser o tema da nossa live?
Beleza. Você vai ter que me ajudar aí. Como que faz? Tá, deixa eu botar aqui, peraí. Eu vou botar assim, ó, sexualidade feminina e de casal, e de casal. Eu acho que eu vou botar assim e fixar o comentário. Beleza. Ai, pior que eu não consigo fixar. Eu acho que quem vai ter que fixar é você aí. É eu. Deixa eu tentar aqui, então. É, eu acho que é você. Não sei aqui. Tá conseguindo? Se não, talvez você vai ter que colocar, adicionar um comentário, daí colocar o tema da live. É só publicar aqui? Como é que é? É que daí você vai colocar assim, ó, fixar, você vai publicar o comentário e fixar. Mas se não der, não tem problema. Deu certo. É isso aí. Daí agora deu, fechou. E Você apareceram tá muitas um pouco perguntas, mas a gente travando. está aqui para falar, esclarecer algumas perguntas também, que eu acredito que a tua audiência tenha, né? Te trazido. Voltou normal não sei agora. como é que você quer começar, então, que eu responda algumas perguntas. Beleza, voltou. Tá? Aí que te mandou Não, alguma coisa. a gente pode começar aí com aquele conteúdo aí, daqueles 6 passos, para antes da pessoa vir do motel, E, aqueles 6 passos para as preliminares tá. antes de vir para o motel. Isso, Rodrigo, muito bem. Rodrigo, então, é exatamente isso assim que eu separei. E até pela experiência que eu tenho, né, de atender muitos casais em conflitos na sua sexualidade. Percebo Você está quanto cortando, existe caiu aqui para mim. crenças aí limitantes em relação... Ih, parece que está travando, né? Em relação a ir... Caiu. E... Peraí, só um pouquinho. Só fazer uma coisa. Fala, E agora? Rafael. Boa noite, Rafael. Ai, tá travando. O que será que aconteceu? A internet estava boa até agora. Vamos ver. Tá. Vai, Mas vamos lá. voltou agora. Voltou. E tu sabe, Rodrigo, que esse horário é muitas pessoas no Instagram com live. Não sei se isso tem a ver, mas acredito que tem uma certa interferência. Mas eu separei aqui, Rodrigo, 6 passos que todos os casais devem observar antes de chegar no motel, antes de ir realmente para os finalmente. E como você falou, as pessoas esquecem das preliminares. Mas as preliminares não é o sexo oral, é as preliminares da preparação para esse casal, para a intimidade, para esse ritual de intimidade. Então, eu coloquei aqui. Um dos primeiros, e todos esses 6 passos, Rodrigo, é baseado na minha experiência de atendimento em consultório. Todos esses 6 passos eu retirei dessa experiência. Então, por exemplo, o primeiro passo é o casal conversar sobre sexo e sexualidade. Porque sexo é a prática e sexualidade é a própria conexão do casal. E muitos casais, eles não conversam... Qual que é a diferença aí dos dois? Sexo é a prática. Muito mais se fala sobre necessidades. Por exemplo, casais que brigam por causa da frequência sexual. Casais que discutem. Ai, tá travando. Às vezes por causa da frequência. Ou porque o homem não se sente tão desejado. Ou porque a mulher, muitas vezes, não consegue se sentir valorizada. Então, muitas vezes, o homem cobra dela a parte do sexo. Mas a sexualidade, ela é o exercício da conexão que esse casal tem. O sexo é a prática e a sexualidade é a conexão. Então, muitas mulheres, elas dizem, Lucimara, eu não tenho mais conexão, a gente não tem tempo mais para se encontrar, mas chega na cama, na hora ele toca em mim, parece que eu tenho que ser uma fábrica
é uma máquina de sexo. E não é assim que funciona. Então, a primeira coisa que eu sugiro é que os casais conversem sobre essa diferença do sexo e da sexualidade. Então, como que está a conexão com esse casal para irem para os finalmente? Esse é um ponto. O segundo ponto é como está a relação com o próprio corpo. Porque a gente ouve muitas mulheres que, por estarem mais gordinha, ou porque estarem fora do padrão que a sociedade coloca, ou porque às vezes até está numa fase de amamentação, ou porque às vezes a mulher ela não está realmente hormonalmente em dia com seus hormônios, com a sua, porque está na menopausa, porque às vezes está num puerpério. Então, toda essa condição com o seu corpo, ela precisa ser acolhida. Quanto melhor você estiver em dia e saudável com o seu corpo, mais tesão tu vai ter. Mais vontade de ir para o motel tu vai ter. Mais vontade, inclusive, de expor. Porque a sexualidade é a expressão, né? Tanto que Napoleon Hill, ele fala que o maior desejo, a maior potência do ser humano... Concordo demais. É a energia mais forte que a gente trabalha é a energia sexual, né? É energia sexual. E aí, então, essa relação que a gente tem com o nosso corpo e nós potencializarmos esse desejo sexual, transcender o desejo sexual, elevando o nosso pensamento, inclusive, que eu vou falar depois também sobre isso, mas muito mais para aceitação, para diversão. E a gente esquece, né, Rodrigo, que segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente tem um direito de ter prazer no sexo. E as pessoas esquecem disso, Rodrigo. Elas esquecem. Elas colocam muitas vezes o sexo como realmente dá trabalho, mas muitas vezes é para agradar o outro e esquecem de que elas mesmas têm uma necessidade de ter prazer, porque não é só a prática, é o direito de ter prazer. Ó, a nossa colega ali, a Mariana, colocou assim, ó, concordo plenamente com você, o diálogo é sempre bom e eu sou romântica. Ó, por exemplo, a Mari, eu acho que ela é a minha seguidora, eu tô seguidora. Mas é isso mesmo. O diálogo, ele funciona muito para aquela mulher que é mais romântica, para aquele perfil sexual que é mais na base do carinho, do afeto. Então, dependendo do perfil sexual da mulher ou do perfil sexual do homem, o diálogo sempre vai ser a porta de entrada, a abertura para o prazer. Tá, perfeito. Então, assim, primeira, a falar sobre sexo e sexualidade. O segundo é como está a sua relação com o seu corpo. E a terceira é a própria conexão de intimidade com a parceira. Porque olha só, Rodrigo, veja o que acontece. Quantos casais tu conhece que são casados há anos e não conversam com intimidade? Porque tem vergonha, porque tem mentiras, porque escondem alguma coisa, porque muitas vezes não consegue nessa intimidade deixar o parceiro realmente entrar. Então, a conexão emocional com a sua intimidade e com a intimidade do parceiro também é importante antes de ir para o motel. Porque olha só, vou contar uma história. Por que você acha que o pessoal tem vergonha de falar dos seus gostos? É isso que eu ia te dizer. É o casal que muitas vezes não conversou sobre essa intimidade desde o começo. Casou, se conheceram, tinha aquela atração inicial no começo, o sexo era maravilhoso. Depois a nossa vida é cíclica. As coisas vão mudando, o desejo vai mudando, vem filhos, vem problemas. Tudo isso faz com que muitas vezes assim, ó, não vou conversar hoje sobre isso. Às vezes fica se escondendo atrás do desejo. Tem o desejo de falar, tem o desejo de querer trocar e compartilhar com o parceiro, mas muitos casais não fazem isso porque sabem que tem que ir para a prática, porque sabem que muitas vezes vai ter que investir tempo, qualidade de tempo para praticar. Então, muitas vezes preferem ficar em silêncio. Então, essa conexão com a intimidade ela é fundamental para realizar fantasias, para trazer o diferente. Inclusive, sobre essa questão do próprio afeto, né? Quantas mulheres elas dizem assim, ó, ele só faz carinho em mim quando ele quer. Ele só fica bonzinho daí porque ele quer. Aí ele muda o comportamento. Tu não ouve essas queixas também que acontecem?
o cara às vezes só faz o carinho na hora que tá querendo transar, né? E antes de, tipo, fora esse ponto aí, a pessoa não faz carinho. E não é só isso, não faz carinho, a parceira muitas vezes quer ser vista e não é vista, ou muitas vezes até o homem, tá? Isso acontece demais. O homem não se sente desejado porque a mulher não toma iniciativa, ou Uhum. porque a mulher não fala, não expressa. Então é super importante assim entender o que está por trás da falta de sexo, porque muitas vezes a falta de sexo é apenas um sintoma, né? E o quarto ponto aqui, a higiene íntima é fundamental, a higiene íntima para o casal antes de ir para o motel. Então, assim, se preparar. Pode ser óbvio que eu esteja falando aqui, mas isso é um fato que muitas vezes acontece. Tem parceiros e mulheres que não sabem, de fato, fazer a higiene íntima como deve ser feita. Uhum. Até porque nós não tivemos aula de educação sexual, nós não tivemos essa educação sexual. Então, é super importante E não tem fazer a aula higiene. e não tem aula de higiene íntima também. É isso. Na educação sexual é fundamental a questão da higiene íntima. E isso vale assim, ó, quando você está menstruada, será que o parceiro gosta? Será que não gosta? Então, às vezes, o cara, né, se isso faz parte ali, se vai fazer parte da rotina transar menstruado ou não. A questão da própria higiene, a questão do perfume. Então, essa higiene íntima, ela vale tanto para o nosso corpo, quanto para a própria higiene, que eu sei que vocês fazem, assim, é uma referência, pelo que eu já soube, o quanto vocês também fazem essa higiene no motel. Porque É isso aí. precisa, né, Rodrigo? É Aham. fundamental. Eu queria até que tu falasse um pouquinho disso, porque, assim, muitos casais, eles têm um preconceito por causa da higiene no motel. Então, Uhum. se tu é uma pessoa muito higiênica, que tu cuida muito da tua higiene, a pessoa, ela tem um alerta quando ela vai no motel. Ela quer saber se esse motel é bem limpo, se é desinfectado. Então, todas essas dúvidas as pessoas carregam. E Uhum. o que tu tem para me falar sobre essa higiene também? O nosso padrão de higienização aqui é o mesmo padrão de hospitalar. Né? Inclusive, os produtos que a gente usa dentro da suíte são produtos que usam em hospitalar, de peróxido de hidrogênio, que mata todas as bactérias. Né? Inclusive, e depois a gente ainda passa uma máquina de ozônio na suíte para matar 99,9% de todas as bactérias, vírus, inclusive o Covid também. O ozônio também mata, né? As banheiras de hidromassagem também. Todas as vezes que usa, né, independente de se o cliente usou ou não usou, a gente faz a higienização dentro da tubulação com produtos, com cloro, com peróxido de hidrogênio também, para matar, para limpar tudo. Exatamente por essa preocupação que a gente tem, que na verdade, a higiene é uma obrigação, né? Então, é uma obrigação nossa trabalhar desse nível de higiene. É uma higiene realmente bem hospitalar, porque a gente sabe que as pessoas têm esse preconceito, com a higiene do motel e tudo mais. Alô? Tá cortando, Sinara. Voltou. Tá me ouvindo? Eu Tô. tô te ouvindo bem agora, tu tá me ouvindo? Esse tema que tu trouxe, 90% dos casais que falam para mim, porque tem assim, ó, no método que eu trabalho, na minha mentoria, tem uma parte da terapia sexual que eu faço justamente assim, o exercício de o casal se arriscar de fazer coisas diferentes, de estímulos diferentes. Então, o estímulo Né? de ir num lugar Nessa diferente. parte da higiene é uma coisa legal também do próprio casal, um fazer a higiene também no outro também, durante, tipo assim, até no motel, a pessoa fazer essa higiene no outro, porque eu acho que é uma coisa bacana e é sexy, eu acho também. Isso. Muito gostoso. Então, é justamente isso que eu digo. Quando eu trago, né, esses casais para abrir esse espaço para essa reflexão, que se você tem a segurança que o motel é higienizado, se você conhece a origem dos cuidados que esse motel tem com seus clientes, o respeito, né? Porque, queira ou não, saúde e higiene andam juntos. Então, eu não Uhum. tenho dúvidas nenhuma que o Suítes Alvorada ele deve ter toda essa preocupação justamente pelos produtos que tu usa. Então, é super importante para o casal se sentir confiante que está indo num local que é seguro e de higiene, olha a rede social, dá uma olhada nos comentários,
ou até mesmo troca uma ideia com quem já foi, porque às vezes acontece isso, né? Tu fala com uma amiga, tu tem uma indicação de um motel super higienizado, uma indicação que tu possa me dar. Então, trocar essa experiência é muito saudável. Antes de tirar conclusões, pesquise. Então, antes de sair tirando conclusões, já dizendo que não quer ir, que não vai ir, faça isso, né? Pesquise. Dá uma olhada no Google lá. No Google Isso. sempre tem comentário no Google. Isso é fundamental. Então, esse quarto ponto da higiene. O quinto ponto é os hábitos antes de chegar no motel. Por exemplo, tem muitos casais que dizem assim, a gente saiu para jantar, era uma noite especial e a gente comeu uma janta maravilhosa, um jantar maravilhoso e depois a gente chegou no motel e a gente dormiu. Então, é assim, Rodrigo, eu digo, faça o contrário. Coloque... Venha jantar no motel. Depois do amorzinho. Isso. Depois do amorzinho, venha jantar no motel. Porque a energia que o teu corpo precisa para fazer a digestão não vai compensar e não vai ser produtiva na hora do sexo. Então, fazer esse hábito antes. O que é esse hábito antes? Come uma comidinha leve, não. Toma um cafezinho leve, se for à noite, ou se for no horário do meio-dia, como muitos casais às vezes querem apimentar a relação, fazer algo diferente. Come alguma coisa mais leve, deixa para pedir o jantar ou para pedir o almoço só depois da prática da atividade sexual. Então, esses hábitos antes de chegar no motel é importante. E aí, eu acredito assim que a energia, a própria disposição vai ser diferente. Rodrigo, daí eu coloquei o sexto ponto, que para mim aqui é não mais importante que os outros, mas ele é extremamente importante. É o efeito surpresa quanto aos novos estímulos. Veja bem, Napoleon Hill fala que a gente tem, até eu anotei aqui, sobre os 11 hábitos, os 11 estímulos que a nossa mente, nós temos 10 estímulos, não é 11? 10 estímulos, segundo Napoleon Hill, ele estudou sobre os estímulos mentais que nós temos, que nós recebemos, né? Que nós temos, que nós... Tá cortando, Sinara. Tá travando. Sinara... Eu acho que ela travou. E o primeiro estímulo que ele fala é o desejo da expressão sexual. O desejo de você se expressar no sexo. Voltou. Travou? Voltou? Que o estímulo mental, um dos estímulos mental que todo ser humano precisa é o desejo de expressão sexual. Porque no sexo tu expressa desejo. No sexo tu expressa afeto. Tu pode ver, Rodrigo, o sexo, ele não é muitas vezes um lugar tão nobre. Porque no sexo tu não pensa muito. Tu apenas faz, tu age, tu vai pelo teu instinto. Então, o primeiro estímulo que a gente precisa valorizar, até porque sexo é vida, né? Nós estamos aqui porque alguém fez sexo. Senão nós não estaríamos aqui. Então, o primeiro estímulo mental, além de o sexo gerar vida, é o estímulo de você se expressar sexualmente. E eu achei muito interessante que você falou que no motel acontece pedidos de casamento, pedidos de perdão, pedidos de reconciliação, fantasias, às vezes, que estão guardadas há anos. Noite de núpcias. Noite de lua de mel. Pedido de namoro. Pedido de namoro. Comemorar datas, né, especiais. E, assim, é muito interessante que tem vários casais, assim, que eu converso, assim, no próprio consultório, e trazem histórias, assim, histórias inusitadas, especiais, que aconteceram dentro de motel. E tinha um casal que eu atendi há uns 4, 5 anos atrás, e eu achava muito lindo a maneira que eles usavam o motel. Cada conquista que eles tinham, eles celebravam, eles se permitiam se dar uma noite numa suíte de um motel. Então, assim, eles trocaram de carro, eles iam lá e comemoravam no motel. Conquistaram uma venda X na empresa, comemoravam no motel. Então, assim, é o presente que tu te dá de recompensa também. Por isso que a expressão sexual, ela vai além da penetração, ela vai além do sexo em si.
é muito mais do que isso. E no motel tu tem chances de comemorar, de celebrar, de não se preocupar com barulho. E muitos Inclusive, casais Lucinara, perdem. Oi? inclusive, Lucinara, agora a gente está lançando um pacote que é muito bacana, chama Mon Amour Experience, que tem motorista particular com chofer, tem um drink. Quando o carro de luxo chega para buscar, o motorista abre a porta para o casal, dentro do carro fica tocando a música do casal, tem um drink mimosa, que é espumante com suco de laranja, para o casal vir tomando. Quando o casal chega no motel, é recepcionado por um músico violinista tocando a música do casal. E quando o casal entra na suíte, ele é recepcionado por duas massoterapeutas que ficam guardando eles com roupões. E aí eles colocam roupões, depois inicia a massagem. A banheira já fica cheia, forrada de pétalas de rosa. Já tem frios aguardando eles também, tem carta de boas-vindas, tem varal de fotos escolhidas pelo casal. No café da manhã também é um café da manhã personalizado, onde o casal pode escolher os itens que ele quer no café da manhã. Enfim, é o nível de experiência que a gente consegue entregar quando o foco é esse, o foco é a qualidade de vida dos casais, né? E isso que tu falou é super importante, porque assim, até eu vi que na tua bio tu tem, né? Nós vamos levar daqui da nossa vida, não são as coisas, são as experiências. Uhum. Então, eu acredito que tem muitas experiências incríveis que acontecem no motel, justamente assim, olha o valor que você dá para um casal que está chegando com todas essas experiências. Você dá um valor para, desde uma alimentação pensada, desde a música do casal, a linha do tempo com essas fotos. Então, é uma experiência inesquecível. E as pessoas precisam desconstruir alguns bloqueios que tem, algumas crenças em relação ao motel, que motel é sujo, que várias coisas, inclusive ligadas à espiritualidade, que as pessoas falam, que no motel acontece isso, acontece aquilo, por causa da espiritualidade. Tu já deve ter ouvido falar, né, Rodrigo? Já ouvi falar muitas histórias, né? Inclusive, eu antigamente eu tinha até vergonha de falar que eu era dono de um motel, exatamente pelo preconceito, né? Mas quando a gente está vindo agora com essa visão da nova motelaria, e trazendo essas experiências, né, e mostrando cada vez mais o que a gente consegue entregar para os casais e desmistificando esse preconceito que já existe, cada vez trazendo lives igual a essa aqui, com conteúdos igual a esse, justamente para as pessoas entenderem que motel não é essa visão que tinha antigamente. Isso. Mudou a visão dos motéis. Exato. E principalmente porque assim, ó, o que eu percebo? Que não é somente o local que você está, é a intenção que você coloca na hora do sexo, é a intenção. Por exemplo, você chega num lugar, no Suítes Alvorada, com tudo isso que vocês proporcionam. Qual é a intenção? É se divertir, é busca de prazer, é conexão, é afeto, é tudo isso que pode acontecer de bom e positivo dentro de uma suíte do motel. Uhum. A gente precisa tirar o foco com todos esses preconceitos de coisas negativas e associar muito mais a um prazer, a uma diversão, a uma leveza. Sem contar que eu coloquei aqui que dentro do efeito surpresa, os novos estímulos, inclusive com os brinquedos eróticos, com os brinquedos, né, que hoje estão aí. E eu sei que vocês também oferecem. Ai, travou de novo. Nós temos aqui a prótese com o vibrador e também nós temos o golfinho, né? O vibrador de golfinho e os géis, os creminhos. Sim. Os acessórios que vocês oferecem, por exemplo, se o cliente chega aí e eles resolvem experimentar um estímulo diferente, vocês têm para oferecer também através dos produtos, Exatamente, né? Uhum. Isso, muito legal. E aí, eu coloquei assim, então, Rodrigo, porque, na verdade, é como se a gente pudesse associar que existem lugares próprios para fazer certas fantasias, existem lugares próprios para você ter experiências diferentes. E esse lugar é um motel. Ele muitas vezes
o casal tem filhos, né? E aí ele quer, aquela mulher quer dar um gemidão, Isso. e aí não tem como dar um gemidão na casa onde está com o filho dormindo do lado, né? Não tem E como. aqui no motel a pessoa pode ficar à vontade. Isso. Então é isso que eu digo, a gente precisa entender cada vez mais que o motel, ele é um local próprio, ele foi pensado para isso. É toda uma estrutura pensada para proporcionar prazer, para proporcionar privacidade e principalmente essa liberdade. Porque nós, mulheres, já viemos de uma construção de sexualidade muito repressora. E eu acredito, assim, até porque eu também sou mãe, eu acredito que muitas mulheres não conseguem ter essa expressão livremente por respeito aos filhos, que muitas vezes dormem no quarto ao lado, ou porque a casa é pequena. Então, é isso que eu digo. A gente precisa olhar que existem locais que foram construídos específicos para isso, né? Então, Perfeito, realmente, assim... E no hotel, não desvalorizando o hotel, mas o hotel, ele não é o local apropriado para realizar fantasia, para ter essa liberdade, para ter toda essa expressão. Porque no hotel, tu tem criança hospedada. Então, tem alguns casais que dizem, ah, mas no hotel é melhor. Tá, mas como é que tu vai fazer tudo isso com criança dormindo ao lado? No hotel é que não é o melhor lugar. O motel é o lugar adequado, né? Então, isso assim, a crença que precisa ser construída se alguns casais, algumas mulheres, principalmente, acham que é um outro lado, né? E eu coloquei aqui também assim, ó, que a sexualidade, o sexo no casamento, é a expressão maior da nossa liberdade, tanto emocional ou sexual. É onde nós precisamos ser livres na cama. Porque se nós não estamos livres na cama, nós ainda estamos agarradas a um berço. Ou seja, o que é estarmos agarrados a um berço? O berço é onde a gente deita e dorme. O berço é onde a gente vai lá e que é um sono reparador. Mas no motel é diferente. É exatamente o local que você vai ter a oportunidade de trazer toda essa expressão, né? E eu queria poder contribuir também com algumas perguntas que o pessoal tem feito aí para vocês, né? E tem uma pergunta aqui que está perguntando: é feio transar no primeiro encontro? Bom, essa pergunta ela é complexa de responder, porque a gente tem que olhar para vários fatores, tá? Eu conheço casais que transaram no primeiro encontro e estão casados até hoje. Tudo vai depender da intenção que está por trás do sexo no primeiro encontro. Se realmente o casal, tanto a mulher quanto o homem, eles são maduros, eles sabem o que eles querem, eles são desprovidos de vários rituais antes de chegar na cama, tá tudo certo. Não é questão de ser feio ou bonito, é o que serve para ti, o que tá te fazendo bem. Eu posso dizer aqui que é feio, mas talvez a outra pessoa não vai achar isso. Então depende muito do que o casal, a intenção que o casal está indo para o motel e de que o casal quer construir. Às vezes eles só querem realmente ter um sexo, tudo bem. E tem uma outra parte também, ainda a responder essa... Oi? Pode falar. E tem uma outra parte também dessa pergunta que muitos homens, eles têm uma necessidade de ser o caçador. Uma necessidade de ele conquistar a pessoa, é uma necessidade de que ele, né, é o instinto caçador, de que ele está levando essa mulher para um próximo nível sexual de intimidade. Então, tem homens que não têm pressa de transar no primeiro encontro. E às vezes a mulher fala, nossa, parece que é gay. Não, parece que é isso. Então já enche de pensamentos quando o cara muitas vezes não quer transar no primeiro encontro. E não, Quando o pode ser cara que não essa pessoa... quer. Quando o cara não quer. Quando o cara não quer transar no primeiro encontro. Então tem que respeitar. Tem que respeitar, porque às vezes esse homem, ele quer uma conexão maior. É isso que eu estava te falando. Ele busca uma intenção maior antes de levar para a cama. Ele busca se sentir mais confortável, mais confiante. Tem homens que funcionam assim. Então é muito complexo, vai de cada um. Não Mas, dá Lucinara, para dizer Lucinara, você acha que existe ainda esse preconceito ou não? Existe. Existe? Existe. 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 Infelizmente existe. Que a mulher fala, não, a mulher às vezes achar que ela é muito dada, essas coisas. Tipo assim, ó, é isso que eu te digo, tem homens que ainda têm esse preconceito de que é como se o sexo fosse um fim.
conquistou, levou para a cama, então ela é assim com todos. Ah, eu consegui levar ela para um primeiro encontro e já transei, então ela faz isso com os outros também. Tem homens que têm essa visão ainda. Só que essa visão, na verdade, é isso que eu te digo. Se ele só quer um encontro casual e um sexo, ele pode ser que ele vá fazer isso várias vezes e, na verdade, ele nunca consiga aí ter uma profundidade num relacionamento. Porque se ele é preconceituoso, se o homem é preconceituoso e acha tudo isso no primeiro encontro, como é que ele vai ter uma relação com profundidade, né? Então, se a gente ir para um hotel desprovido desses preconceitos, melhor. Mas que existe, existe. Existe? Existe ainda. Existe ainda. Assim, eu sou gaúcha, tá? Eu sou gaúcha e no Sul existe muito essa coisa do macho alfa, sabe? Existe muito essa questão, assim, que é isso, assim, eu acredito que no Sul tem ainda uma característica muito forte, assim, do machismo, né? Dessa coisa, assim, que é o homem que tem que dar ele que tem que tomar atitude, ele que tem que dar o primeiro passo. Mas a gente está conquistando o nosso espaço. Aos poucos nós estamos. Mas fala aí, quando o casal chega a procurar você, assim, qual que é a pergunta, assim, o problema mais frequente que acontece dentro da terapia sexual? Ótima pergunta. É um sintoma, é a falta de sexo e de conexão. É o sintoma. É o primeiro sintoma. É um sintoma, porque quando você vai olhar com profundidade para 14 áreas da vida do casal, porque essa é um diagnóstico que eu faço. Vamos olhar para 14 áreas da vida do casal para depois a gente tirar uma conclusão e aonde os passos que a gente precisa dar. Porque veja bem, Rodrigo, vou fazer aqui uma analogia. Me diz uma fruta que tu gosta muito. Manga. Mano, se você gosta muito de manga e você só tá tirando manga podre da mangabeira, eu acho que é esse o nome da Mangueira, árvore, né? Mangueira. Mangueira. Tá. Então você tá tirando várias frutas podres da mangueira. Você vai só tirar as frutas podres e vai resolver o problema ou você tem que mexer na raiz? Eu não sei, eu não conheço sobre frutos, mas acredito que se eu estou tirando só as frutas podres, eu tenho que selecionar melhor essas frutas, né? Mas você vai tirar só as frutas podres e você acha que vai resolver o problema das frutas podres? Não, se está saindo só fruta podre, o problema não é só. Podres? O problema talvez não seja. Não sei, talvez seja um problema mais. Tipo, alguma coisa com a própria planta, né? Com a raiz. Com a raiz. Por quê? Né? Porque com a raiz, porque se na raiz, se o solo está fértil, se você está colocando os adubos certos, se você está colocando uma terra fértil, tu acha que vai dar manga podre? Não. Você está colocando? Não. Porque você está colocando o solo fértil, as vitaminas para essa terra fértil, você está colocando uma terra saudável. Então, provavelmente, a manga vai dar uma fruta boa. A mesma coisa acontece no problema dos casais que não tem mais sexo e que falta conexão. A questão não é voltar a fazer sexo. A questão é olhar com profundidade em qual momento eles pararam de se conectar, em qual momento o casal parou de sentir desejo, em qual momento o repertório sexual acabou. Então, é muito mais profundo a questão de falta de sexo e falta de conexão. Mas esse é o primeiro sintoma que a grande maioria dos casais me procuram. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui que faz muito sentido o que você acabou de falar. Ficar muito tempo sem relação sexual faz mal à saúde da mulher? Faz. Porque, veja bem, o nosso corpo ele foi feito para se regular, para ser saudável, para tudo estar em funcionamento. Então, o que acontece? Quando a gente para de fazer atividade sexual, nós paramos de produzir os hormônios sexuais, nós paramos de produzir ocitocina, que é o hormônio do prazer, nós paramos, inclusive, de ter a própria questão do... Quando a gente está muito estressado, a gente está com cortisol
em grande quantidade sendo liberada. Então, quando a gente para de fazer sexo, provavelmente o nosso cortisol tá a 1000, gera O cortisol é o hormônio do estresse. Do estresse. Então, quando tu tá com excesso de cortisol, provavelmente tu não tá gozando direito, tu não tá conseguindo ter disposição para o sexo. Então, assim, parar de fazer sexo não é a melhor, digamos assim, é a melhor solução muitas vezes, né? Tu tem que buscar entender sobre por que tu parou de sentir desejo, é buscar entender por que já não tá mais tendo significado o sexo na tua vida. E aí a gente vai entender que tem pessoas, e tá tudo bem, tem pessoas que não querem mais fazer sexo, ok. Mas de alguma forma essa emoção, ela vai parar em outro lugar. Tu não vai estar liberando mais aqueles hormônios sexuais, a ocitocina, em algum lugar, ou tu vai estar muito estressada, ou tu vai ter que fazer uma compensação, né? De ter prazer em outras áreas da vida. E tem uma idade média que vai perder essa vontade, ou a questão hormonal mesmo? A gente não pode, Rodrigo, determinar tudo do hormônio, porque senão a gente vai botar a culpa só no hormônio. Então, o que a gente tem que fazer é gerenciar a nova fase da vida, porque como nós somos cíclicos, então, por exemplo, tem a fase da menopausa. Inclusive, eu tô na menopausa, mas nem por isso a minha vida sexual parou. Então, a gente precisa entender. E o que é essa menopausa? A menopausa é quando tu para, né, de menstruar, tu para, na verdade, de ovular. Então, com isso, tu tem uma queda do estrógeno, da testosterona, que é o que dá o hormônio, o libido, né? Que a libido não é só sexual, é a libido para a vida. Então, na menopausa, muitas vezes, tu vai estar com baixa libido, tu vai estar com falta de lubrificação, tu vai estar, literalmente, com mais cansaço. Só que aí, Rodrigo, é o que eu explico na mentoria. O transtorno, por exemplo, se tu tá com transtorno de desejo, tem como tu ajustar ele com uma boa alimentação. E aí entra cacau, maca peruana, é você fazer atividade física e você ter tempo para descansar e sono reparador. Você acha que a alimentação também influencia ou não? Demais, Rodrigo, demais. O intestino inflamado, ele é um intestino, ele é um corpo cansado. O intestino muito inflamado, ele, inclusive, olha só que interessante, pessoas que têm dificuldade de evacuar, tem intestino preso, muitas vezes essa mulher, ela não consegue se soltar na cama, literalmente. Porque é um controle, né? De alguma forma, o teu inconsciente está controlando ali o teu intestino. Então, quando tu tá com o intestino preso, a penetração, o coito, ele machuca um pouquinho. Porque tu tá com o intestino cheio aqui de fezes, muitas vezes, e essa penetração, inclusive, dá um desconforto. Então, assim, a alimentação conta muito. E aí eu sugiro, assim, ó, maca peruana, para quem tá aqui na live, é fundamental, nós, mulheres e homens também, fazer uso da maca. Funciona mesmo esse negócio? Porque às vezes o pessoal fala... Funciona. A maca peruana, ela foi estudada, e tem um médico, eu não sei exatamente o nome dele, tá? É um endócrino, que ele é um especialista em maca peruana. E ele fala sobre todos os efeitos positivos da maca peruana. Então, a maca peruana é para te tomar para sempre. Para a vida toda. E é diariamente? Como que funciona? Tem que consultar no médico? Não, é assim, ó. Como é um suplemento, eu sempre sugiro assim, a maca peruana, no mínimo, tomar 2 vezes por dia. De manhã, ao acordar, porque ela te traz uma disposição e ela te ajuda a produzir hormônios sexuais. Então, a maca peruana, ela não tem contraindicação. Então, você pode tomar de manhã e você pode tomar um pouco antes. Assim, o ideal não é tomar bem antes de dormir, a não ser que você queira realmente ter uma noite acordada, fazer um sexo gostoso. Mas o ideal é você tomar a maca peruana de manhã e logo depois do almoço. Porque à noite ela pode ser um estimulante muito assim forte, né? Você pode ter dificuldade de dormir. Acelera a pessoa um pouco? Ela é um estimulante, a maca peruana é um estimulante. Só que ela tem propriedades que te ajudam no emagrecimento e ela faz com que o teu metabolismo tenha uma função um pouco mais acelerada. Então, a maca peruana, assim, ela não vai te dar efeito se tu tomar hoje e logo em seguida tu vai querer transar com aquele fogo todo. Isso não existe, tá, Rodrigo? Não é mágica. Mas eu digo para você, se você tomar por 30 dias, cuidar da alimentação,
fazer uma atividade física e se conectar emocionalmente com seu parceiro, a tua libido vai mudar. É todo um contexto, não é só uma coisa só, né? A gente tem que melhorar em vários aspectos. E deixa eu te perguntar, existe uma frequência ideal para a questão do sexual? Uma frequência ideal? Ótima pergunta. Ótima. Outra questão que muitos casais trazem no consultório. Sempre um está querendo mais e o outro já não quer tanto, quer menos. Isso acontece demais. Então, assim, existe um teste que eu faço da frequência sexual e um outro teste que é de estilo sexual. Então, são duas coisas para ver. Primeiro, o ideal mesmo da frequência é o que fica bom para os dois. É o gerenciamento para os dois. Nunca é interessante só um estar satisfeito. O ideal é que os dois tenham satisfação. Então, veja bem, Rodrigo, existem testes para isso. Não é uma resposta pronta. Então, sério? assim, Como que funciona esse teste? Na mentoria, né? Eu tenho uma aplicação do teste. A pessoa entra na mentoria e numa determinada sessão, se eu não me engano, é a quarta, quinta sessão, porque varia muito, tá? Mas muitos casais já na quarta, quinta sessão, eu já introduzo o teste. Tem casais que eu vou introduzir logo no início, outros um pouco mais. Mas geralmente a média na quarta, quinta sessão, eu aplico o teste. Feito o teste, os casais eles vão gerenciar a frequência. Porque não é de mais e também não é de menos. É gerenciar a frequência. Tem aquelas piadinhas, né? Que o pessoal fala, casou, acabou o sexo uma vez no mês, não sei o quê. Então, assim, então existe um exercício. Então, se o pessoal começar a fazer a terapia com você, você consegue identificar a quantidade para cada perfil de pessoa. Exatamente. Para cada casal existe um perfil. E assim, Rodrigo, se tem casais que transam uma vez por mês e tá satisfatório, tem qualidade, eles se dedicam para aquele momento e tá tudo bem, tá funcional, não precisa mudar nessa frequência. Agora, tem aquele casal que eles só transam em Natal e Ano Novo. Daí é complicado. É complicado. Que isso? E assim vai se acostumando. Então, por isso que eu digo, vai se acostumando porque deixou de fazer coisas importantes, deixou de ser prioridade, deixou de dar atenção, deixou de trazer uma linguagem do amor. Então, tudo isso faz com que o sexo tenha qualidade, que a frequência seja melhor. Você comentou a linguagem do amor aí, né? Eu acho bem bacana também. Eu li aquele livro lá das 5 linguagens do amor, porque, de repente, se você vê que a linguagem do amor do seu parceiro é o toque, né? Então, a frequência sexual tem que ser um pouco maior, né? Perfeito! Porque, olha só, eu atendi um casal e era muito interessante porque era justamente isso. Ele tinha a primeira linguagem do amor dele era toque físico. E a primeira linguagem do amor dela era atos de serviço. Ou seja, totalmente diferente uma linguagem da outra. Então, ela limpava a casa, ela perfumava a casa, ela lavava as roupas, ela fazia tudo para agradar esse homem. Só que ele nunca se sentia desejado. E ele buscava essa parceira quase todo dia, porque ele queria um toque, um afeto, um carinho. E aí, quando a gente fez o teste das linguagens, eles descobriram que dá para fazer as duas coisas, dá para gerenciar e ambos ficam satisfeitos. Então, enquanto um entende que aquele sexo para aquela outra pessoa é afeto, é carinho, é aproximação, ele já vai, por exemplo, eu já vou para a cama com outro olhar para o meu parceiro. Eu já sei que para ele é importante porque tem a ver a questão do toque. E a mulher é a mesma coisa. O que é o ato de serviço para a mulher? Se esse homem não é ajudou, né? Compartilhou nas tarefas da casa. Se esse homem foi buscar o filho na escola, essa mulher já está mais disposta, ela já está menos cansada. Se este homem, pelo menos, fez algo ali de atos de serviço que é importante para a mulher, ela vai ficar com mais tesão. Isso é fato. Agora, se essa mulher está sobrecarregada e nas linguagens do amor ela está sozinha, só no atos de serviço, ela não vai ter tesão. Então tem que gerenciar. Teve uma pergunta aqui, falou, fale um pouco sobre vidas, sobre o visual, o auditivo e o sinestésico no sexo. É questão de conversar e de se autoconhecer. No perfil sexual, no teste do perfil sexual,
Se tu é mais auditivo, tu vai gostar de falar e de ouvir. Mas pode ser que a tua parceira não goste tanto de falaçada, que nem eu brinco, né? Tem gente que é tagarela no sexo e às vezes a mulher fica braba, se irrita. Já aconteceu da Lucinara dizer, Lucinara, eu não suporto meu marido falando o tempo todo. O que ele vai fazer, quando ele vai fazer, como ele vai fazer durante o sexo. Eu não gosto, eu já disse pra ele, fica quieto que é melhor. Sabe? Então é muito... Olha, Rodrigo, é por isso que eu amo, né? Trabalhar É muito diálogo, né? É muito diálogo para falar o que gosta, o que não gosta. Isso, porque muita gente fala sobre o sexo, mas na verdade escutar e entender são poucas pessoas que fazem isso. Uhum. E a mesma coisa o sinestésico. Por exemplo, o sinestésico, ele gosta de agarrar, ele gosta de estar grudado, ele quer dormir de conchinha depois do sexo, Uhum. ele quer acordar de manhã e começar a dar beijo. Esse é o sinestésico. Uhum. E você falou o visual. O homem, a maioria do homem é visual, né? São visuais. Então, aquele parceiro que busca o sexo, muitas vezes, ele quer ver a sua parceira com uma roupa diferente, ele quer ver, muitas vezes, ela se vestir para ele quer, antes de ir para a cama, inclusive, ele quer sentir se essa mulher se preparou para o sexo. Então, é muito complexo e precisa de diálogo o tempo todo. Legal. Mais uma pergunta aqui é sobre o apetite sexual entre homens e mulheres. É diferente? É diferente. É diferente, mas veja bem, não menos importante, não é nem questão que é mais ou menos, tá? Hoje está muito igual. Tem mulheres que têm mais apetite sexual que homens, porque às vezes esse homem também está estressado, está sobrecarregado, está com disfunção orgânica, está tomando antidepressivo. Então, existe aí milhares de possibilidades, muitas vezes, para ter essa diferença, tá? Mas biologicamente já é diferente, porque o homem tem uma certa facilidade de sentir excitação mais rápido que a mulher, por questões biológicas e fisiológicas. A mulher, um centro aqui, a amígdala, no centro aqui do cérebro, a amígdala, ela é a responsável por todos os estímulos que acontecem. Então, se a amígdala não está funcionando bem, tu vai ter dificuldade de lubrificação, dificuldade de excitação. Sério que a amígdala está ligada ao sexo? A glândula amígdala está totalmente ligada ao sexo. Porque, olha só, o teu corpo, ele é um mecanismo que ele conversa o tempo todo contigo. Se essa mulher não está num estado de relaxamento e num estado de... não é interessante você penetrar. Porque o corpo não vai... A amígdala não mandou uma resposta sexual adequada. Então, a mandar as respostas sexuais para o teu corpo, tu tem que ter estímulo, tu tem que ter um chamego, tu tem que ver a tua linguagem do amor e da excitação, tu tem que preparar o teu corpo para ele entender, principalmente nós mulheres, o homem também, mas nós mulheres, a gente precisa entender que estar mais lubrificada, que estar mais excitada é o ponto de receber o pênis. Se a mulher não está lubrificada e não está excitada, é porque a amígdala não mandou ainda a resposta para o teu corpo. Lucinara, pode penetrar. E o que fazer para aumentar o libido sem ter que tomar nenhum estimulante? Que hoje em dia está muito... fácil. Tipo assim, está muito fácil essa questão dos estimulantes, né? Hoje em dia o mercado farmacêutico... Você passa na porta da farmácia, tá falando sobre estimulantes sexuais, né? Aumente seu apetite sexual e tudo mais. Existe outras formas, sem nenhum estimulante, né? Esses estimulantes que tem nas farmácias? Existe. E o principal estímulo que eu posso te dizer é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele gera, digamos assim, sistemas no teu corpo que quanto mais tu te conhece, tu já sabe o que te excita ou o que não te excita. Só que tu precisa desse autoconhecimento. Se tu não souber isso, tu vai colocar todo esse poder numa pornografia, tu vai colocar todo esse poder num Viagra, tu
tu vai colocar todo esse poder numa bebida. Quantas mulheres dizem, eu tenho que me embebedar para transar com meu marido? Mas eu ouvi já isso muito. Quantos homens dizem, se eu não olhar pornografia, ficar ali olhando, eu não consigo ter estímulo. Então, a gente também precisa fazer uma varredura, eliminar, isso sim, Rodrigo, é eliminar o que traz o atraso com a tua conexão e com a parceira. Porque se tu deixar a pornografia tomar conta, se tu deixar a bebida tomar conta, ou outros estímulos, tu não vai ter a verdadeira conexão para te gerar esse libido. Então, você tem que focar a sua energia em uma coisa, né? Se você começa a focar a sua energia em outras coisas, acaba que você dispersa e não consegue concentrar na energia da sua parceira ali, né? Perfeito, é o estado de presença, que nem eu falei no início da live, que é um dos exercícios. O que é o estado de presença? Se tu chegar num motel e de cara tu já chegar lá e tu começar a colocar a tua energia toda para o que tá passando na TV, tu tá perdendo a oportunidade de olhar para tua parceira que botou uma lingerie bem linda, tu tá perdendo a oportunidade de cheirar essa mulher da cabeça aos pés, a mulher tá perdendo a oportunidade de fazer uma brincadeira, de amarrar esse homem, vendar. Então se perde muito quando a conexão não é um com o outro, e sim dispersa. Então isso aí não vai te ajudar nunca na libido, né? Ô, Lucinara, e agora, né? Uma dúvida, né, que todos os homens têm, né? Como que faz para deixar as mulheres nas alturas, né, nas loucuras, enfim. Qual que é o segredo das mulheres de realmente deixar elas excitadas? Rodrigo, é assim, ó. Se a gente tivesse todas as respostas para essa pergunta, a gente não teria tanta dificuldade de desejo, excitação e orgasmo. A questão é que, assim, ó, eu sei o que é bom para mim, o que funciona para mim, Rodrigo. Mas eu não sei o que para Maria funciona. Se eu não fizer um teste, se eu não escutar essa mulher, se eu não prestar atenção nela. Então, eu volto a te dizer, para deixar uma mulher nas alturas, você tem que fazer a pergunta. O que te excita? Como que eu gosto? Peraí, e se essa mulher também ela também não, como ela foi reprimida, né? Ela também ela não tem esse conhecimento, né? Porque às vezes ela foi muito Reprimida. reprimida, né? Na infância e tudo mais, né? Porque as mulheres têm muito disso, de repressão, né? Então, Quer ver, Rodrigo? então às vezes nem a própria mulher sabe. Então, como que eu faço para destravar essa mulher que está travada? Ótimo. Eu digo para ti terapia sexual. Porque se fosse tão fácil assim, a gente simplesmente tinha uma resposta pronta aqui, mas não é assim, Rodrigo. Para muitas vezes acender a chama dessa mulher, ela precisa se destravar. Outra coisa, tem muita vez se o teu relacionamento ele tá funcional, se o teu relacionamento tu tá se sentindo amada, se no teu relacionamento tu tá conseguindo ter um tempo contigo sozinha ou sozinho. Isso é super importante para deixar uma mulher nas alturas. E daí tem uma coisa que, assim, que é importante a gente trazer, ó. Crenças distorcidas a respeito do sexo, bem como a forma que o indivíduo interpreta as situações sexuais, tem impacto direto na maneira como a pessoa se sente. Então, pode ser que, um exemplo, tá? Que você tem, por exemplo, uma esposa que ela sabe exatamente como você gosta, o que você gosta, porque vocês já fizeram uma terapia sexual, porque vocês já conversaram, vocês buscaram investir. Porque, veja bem, Rodrigo, tudo é investimento. As pessoas precisam investir mais na vida sexual. As pessoas investem em roupa, em calçado, tu coloca questões profissionais ali que tu também investe. Investem em um monte de coisas importantes. E por que na tua vida sexual tu não investe? Porque essas crenças aqui, a forma como o indivíduo interpreta a vida sexual. Então, já aproveitando, já que você tocou nesse assunto, agora faz seu jabá aí, como que a galera te encontra, como que funciona a terapia sexual, precisa de quantas sessões para a pessoa conseguir se destravar, enfim, como que funciona todo o processo da terapia. Tá bom, Rodrigo. Até eu falei contigo, né, Rodrigo? Eu adoraria futuramente a gente pensar nessa parceria até de dar esse suporte, né, para as pessoas que são clientes do Suítes Alvorada, para os casais, porque é justamente isso. Tem muitos casais que não sabem, às vezes, aonde ou com quem buscar ajuda. Por mais que existam vários profissionais aí no Brasil, enfim, a pessoa, Rodrigo, às vezes ela tem muita dificuldade de confiar no profissional, porque pensa bem, é rasgar toda a intimidade que às vezes ela guarda há anos.
ou Uhum. alguns bloqueios e tabus que ela guarda há anos. Então, eu Às sempre vezes, digo assim, às vezes ambos foram abusados, enfim, e acaba não tem coragem de falar para ninguém, né? exato, exatamente. Então, assim, existem muitos casos que aquele casal tá há anos já aguardando várias situações. E é a coisa mais libertadora da vida. A vida da pessoa muda completamente quando ela confia na questão. Tem que ser uma boa profissional também de saber fazer as perguntas corretas e ter todas as ferramentas corretas. Mas no momento que o paciente, o cliente encontra uma profissional, encontra uma terapeuta sexual que ele pode confiar, é libertador poder conversar sobre isso. Já começa por aí. Então, assim, ó, na terapia sexual e na terapia de casal, num primeiro momento, eu faço a sessão investigativa, que é uma única sessão, onde aquela pessoa faz a conexão comigo, ela vê se realmente o que eu tenho para oferecer para ela é o que ela precisa. Então, tem a escutativa, que é essa primeira sessão de esvaziamento. Você faz um a um, depois você pega o casal. Isso que eu vou explicar. Então, inicialmente, a sessão investigativa eu vou ouvir o Rodrigo, tudo que o Rodrigo tem para me trazer na visão do Rodrigo, na percepção do Rodrigo. Depois eu vou ouvir a tua esposa. Eu vou ouvir em outra sessão só eu e ela. Tudo que ela tem para me trazer, as angústias, as dores, os traumas, se ela conseguir já falar tudo isso para mim na primeira sessão. Feito isso, Rodrigo, é assim, ó. Você precisa, num primeiro momento, se fortalecer enquanto indivíduo, resolver as suas coisas enquanto indivíduo. Depois, o próximo nível é trazer o casal junto, porque não é mais eficaz trazer o casal para a sessão junto. Primeiro, porque um fica apontando para o outro, um fica culpando o outro e eles não se olham enquanto indivíduo. Então, você não veio nesse mundo casado com essa pessoa. Você construiu uma relação com essa pessoa. E a partir do momento que você construiu essa dinâmica com essa pessoa e começaram a ter velhos problemas, nós temos que ir lá para o início da fila e voltar a se olhar enquanto indivíduo. Aí, num primeiro momento, é a sessão investigativa. Aí, se eles aderirem ao método, que eu explico todo o método, como é que é todo o método? No mínimo de 10 a 12 sessões. Em cada sessão, nós vamos ter exercícios. E depois que ele entra no método, as 2 primeiras sessões continuam sendo individual. Só na terceira sessão é que eu trago o casal. Então, eu fortaleço... E a gente consegue fazer tudo online? Tudo online. Tudo online. Então, a primeira sessão é investigativa, depois mais 2 sessões individuais. Quando chegar na terceira sessão, os 2 casais vêm junto. Só que aí, quando o casal vem junto, eles já não estão mais brigando, eles já diminuíram os conflitos, porque eles já se ajustaram enquanto indivíduo. E depois a gente olha para essa dinâmica, que é lindo de ver a transformação, porque acontece a conexão. Eu tenho vários depoimentos que eu recebo, que depois da terapia sexual a vida mudou, a conexão... Conta pra gente como que é pós-terapia sexual. O que você já ouviu depois? Olha, eu sou suspeita em dizer, tá? Mas sabe qual é a primeira frase que eu mais ouço, Rodrigo? A primeira frase que é uma benção, quando eu ouço, e eu ouço muito, é assim, ó, Lucinara, se nós não tivéssemos feito a mentoria com você, nós não estaríamos mais juntos. Olha Isso é legal. o que eu mais ouço, Rodrigo. E eu sempre me emociono, sempre. E tem os efeitos surpresa também. Então, por exemplo, eu tô no meio... Lucinara, eu posso dar uma dentro aí rapidão? Pode o quê? Posso dar uma dentro aí rapidão? Então, você é a cura, né? Você é a cura sexual dos casais. Você é a cura dos casais. Olha, meu querido, eu vou aceitar com muita gratidão, porque a minha missão realmente tanto que o meu lema é a sua vida com mais prazer. Porque nós estamos aqui não é só para pagar conta, para resolver problemas de filho, para resolver conta para pagar. Não, a gente está aqui para se amar, para se divertir, para ter prazer, para fazer sexo gostoso. A vida é muito mais... Desfrutar, né? A gente tem que desfrutar. Desfrutar. Então, Rodrigo, assim, é transformador quando o casal... e é isso que eu ia te falar também. Quando o casal está no processo, às vezes no meio do processo, eu recebo às vezes uma mensagem, sabe? Lucinara, tive uma noite incrível. Lucinara, nós experimentamos, fomos no motel, a gente saiu da rotina. Lucinara, nós começamos a fazer e falar coisas sobre sexualidade que a gente nunca tinha falado e feito. Então, Rodrigo, mas aí que tá. O que eu vendo de verdade é acompanhamento para o desejo, para o prazer e para essa dinâmica familiar. Acompanhamento.
Eu vou dando as ferramentas, vou mostrando o caminho, vai testando, vai experimentando. Mas Você o acha que mais... quanto tempo de terapia que a pessoa já muda, assim? Rodrigo, isso vai de casal para casal, tá? Mas eu posso te dizer que em 30 Em dias... média, em média. 30 dias. 30, Em 30 dias eles 30 já começam a ter dias uma são mudança. mais ou menos quantas sessões? Eu tenho assim, 30 dias, depende, tá? Mas tem casais que eles inicialmente, eles vão precisar de 3 sessões seguidas. Uma semana, em seguida outra semana, em seguida outra semana. Tem Uhum. casais que eu não faço sessão de 15 em 15 dias, eu faço Uhum. inicialmente semanalmente. Então, Uhum. quando esse casal ele precisa urgente de ajustes mais rápidos, eu atendo semanalmente. Então, quando chega em 30 dias, eles já tiveram 4 sessões. E nessas 4 sessões, eles já tiveram muitos exercícios para fazer, diálogos assertivos. E não é aquelas conversas que tu fica 1 hora brigando, debatendo quem tem razão, não. É o que tu tem, o que tu tá te fortalecendo, o que tu tem forte em ti para potencializar, o que eu tenho forte em mim para potencializar. Porque às vezes, a primeira coisa que fez vocês estarem juntos, lá no começo da relação, era a coisa mais forte que vocês tinham. Quando chega com todos os problemas que tem, no final, aquilo que era para ser o mais forte já está até esquecido na relação. E aí é onde a gente faz o resgate. Um exemplo, tem casais que adoravam tomar banho juntos e nunca mais se permitiram isso. E lá no começo, era o tempo que às vezes tinha de brincar, de preliminar, era o tempo que tinha de se olhar, de jogar a conversa fora, e nunca mais fizeram isso. E às vezes é muito simples. É voltar a se conectar e fazer coisas que às vezes lá no começo tinha muito sentido e perdeu depois com o tempo. Uhum. Show, hein? Oi? É isso. E daí, Então Rodrigo, tá. tem mais perguntas aí, meu querido? Como é que tá? Tem mais perguntas. Só como é que tá nosso tempo aí? Ai, travou. Travou. Tá aqui. É normal sentir cólica depois do sexo? O tamanho do pênis pode causar isso? Tá, é assim, ó. A gente tem que ter um cuidado quando é essa questão da saúde sexual, porque um pênis muito grande, ele é bem desconfortável. Isso a maioria das mulheres falam e relatam pelo fato de que nós temos... Cada mulher tem um canal vaginal, alguns mais estreitos, outros não. Mas Deus fez a mulher tão perfeita e o homem tão perfeito que Deus colocou um clitóris no meio do nosso corpo, exatamente no meio, né? Nosso clitóris ali, além de ser a fonte de prazer, e o canal vaginal, com mais ou menos 10 centímetros, tá? Quando nós estamos excitadas, nós alongamos a vagina para trás, alongamos o canal vaginal justamente para poder ter essa penetração com mais profundidade e confortável. Agora, quando esse pênis ele é muito grande, ele pode se machucar e dá essa sensação como se fosse uma sensibilidade no colo do útero. É bem normal, bem comum isso acontecer. E aqui, Luciana, o tamanho é documento? Faz bem ou faz mal o tamanho grande? Aí que tá, né, Rodrigo? Porque assim, ó, tem mulheres que vão gostar de tamanho grande, tem mulheres que o tamanho no documento vai variar, mas uma coisa é certa, tá? O homem que coloca todas as fichas só no tamanho do pênis, muitas vezes ele não se dedica no sexo oral. E eu vou te contar um segredo, tá? Segredo No aqui, sexo o quê? muitas vezes o homem coloca todas as fichas no tamanho do pênis e esquece de fazer sexo oral. E eu vou te Sexo contar um oral. segredo. Vou te contar um segredo, Rodrigo. Isso eu ouço direto no consultório. Os homens que têm um tamanho de pênis pequeno, eles são os que mais se dedicam no sexo oral e que muitas vezes é o que faz a mulher subir nas alturas. Porque um bom sexo oral, ninguém resiste. Então, assim, como o clitóris, ele tem mais de 10 mil terminações nervosas, ele é o ponto de prazer máximo da mulher, uma mulher, digamos que não tem problema de ser tocada, ela gosta de sentir esse estímulo no clitóris. E aí, existe, tá, uma conclusão. Quando o cara tem um pênis muito pequeno, ele se dedica muito no sexo oral, porque ele não coloca essas... E também tem os brinquedinhos também que dá para ajudar, né? Os brinquedinhos ajudam demais. Então, nesse caso, para a grande maioria das mulheres, elas querem
assim, saber como o homem está fazendo uso daquele tamanho ali. Elas querem receber prazer, mas muito mais, às vezes, no clitóris, né? Num outro tipo de estímulo do que só o cara ter desse tamanho, socar, socar, socar. Às vezes não é nada confortável. Pouca lubrificação no sexo é falta de tesão? Pouca lubrificação tem duas coisas. Ou porque essa mulher muitas vezes não toma água o suficiente, então não tem como, é uma coisa óbvia, não tem como o teu corpo produzir líquidos se tu não ingere a quantidade necessária. Então a mulher fica molhada dependendo da quantidade de água que ela bebe? Não, são vários fatores. Depende da água, depende dessa glândula, como eu te falo, que está liberando essas substâncias. Então, vamos lá. Muita água, esperar a fase do desejo para excitação, pelo menos, antes de penetrar, pelo menos 10 minutos de estímulo no clitóris. Quando 10 minutos, mais ou menos, é o estímulo do clitóris, é o tempo de resposta para lubrificar. Isso não é taxativo, tá? Isso varia, mas estudos, né, de Master Johnson, vários estudos aí de grandes cientistas, isso é ciência, existe um tempo de resposta para a mulher sair do desejo para a excitação. E tem um outro fator, tá, Rodrigo? Nós precisamos ver se as glândulas de Bartholin, elas estão inchadas, porque tem muitas mulheres que às vezes na região... As glândulas de Bartholin e Skin, que são duas glândulas... São duas glândulas responsáveis na entrada do canal vaginal. Se essas duas glândulas e elas estiverem... Essa glândula fica onde? É que eu não tô aqui com a minha... A sua vagina? Com a minha vagina, que eu tenho duas, eu não tô aqui agora. Mas é assim, ó. Você não tá com a sua vagina. Essa foi boa, né? Mas deixa eu ver o que dá pra... Ai, pior que eu não tenho nenhum desenho aqui. Mas vamos colocar aqui o dedo, tá? Vamos colocar que a gente tem aqui os grandes lábios e aqui por dentro os pequenos lábios, tá? Sim. Os grandes lábios por fora, o pequeno lábio e a entrada do canal. Bem aqui, Rodrigo, bem aqui na entrada do canal, desse lado, e na entrada do canal deste lado, bem no meio, nós temos a glândula de Skin e de Bartholin. Se essas glândulas, por falta de higiene, estiverem obstruídas, estiverem inflamadas, elas vão, muitas vezes, não deixar a lubrificação sair. Porque elas estão interrompidas. A lubrificação sai delas? Sai delas. Ah, nossa, que legal, não sabia. Sai delas. Então, tomar muita água e a higiene é fundamental, fazer a higiene. Por isso que eu digo, não é lavar lá dentro, porque isso não existe. Naturalmente, nós temos um canal autolimpante. Mas sim por fora, ó, na região por fora. Lava bem, porque nós mulheres, às vezes quando a gente sua, quando está muito calor, quando estamos menstruadas, é normal a gente criar um muco. É normalíssimo. A gente não pode nem ter nojo, porque isso é do nosso corpo sagrado. Então, esse muco, muitas vezes, eles ficam alojados ali, perto das glândulas. Então, se não tiver bem limpinho, se não tiver bem, digamos, arejada, não vai ter como sair. Então, é super importante e muita água também. E o que a gente pode fazer? Você já falou, né? O que pode fazer para aumentar a lubrificação? No caso, é a higienização. Além da higienização, é principalmente ver como que está a fase do desejo dessa mulher, né? A fase do desejo. Realmente estimular essa mulher de várias maneiras. Essa mulher ser estimulada, ela se conhecer, tem tudo isso. E outra coisa que é importante, que eu chamo aqui, já que a gente está falando de saúde sexual, se você vê, tá? Vocês mulheres que estão aqui, se vocês vê que a vagina de vocês ali por fora tá um pouquinho inchadinha na vulva, porque a vagina é o canal de dentro, tá? A vulva é a parte de fora. Mas bem na entradinha ali, se tiver muito inchada, é porque tá com problema nas glândulas. Então já tem... tipo, quando tá com um cheiro mais forte também, você acha que é problema nas glândulas? É que aí que tá. Às vezes o cheiro, ele é próprio do ciclo da mulher. Quando a mulher tá num ciclo mais fértil, naturalmente ela vai ter um cheiro mais forte, tá? Mas aquele cheiro de corrimento forte é diferente. O cheiro das IST, né, das infecções sexualmente transmissíveis, é diferente. Então, o cheiro da mulher que está no auge, né, da ovulação, ali do seu período fértil, ele é um cheiro mais natural. Agora, um outro tipo de cheiro que é muito incomodativo, um cheiro bem desagradável, aí realmente é porque está ali, muitas vezes, com uma IST, né? Aí tem que procurar um médico, no caso. Procurar um ginecologista. E, infelizmente, Rodrigo, eu tenho uma coisa para te dizer. Com todo respeito, não são todos os ginecologistas
que estão aptos a falar sobre sexualidade. Por incrível que Sério? pareça. Eu já vi muita coisa. Tipo assim, ó, toma uma bebidinha para lubrificar mais. Sabe? Aquela coisa Sério? assim. Sério, Toma já uma ouvi. bebidinha, toma um arco para ver se você fica Isso. solta. É isso, mas às vezes não tem nada a ver com isso. Então, às vezes tem a ver mesmo com a questão endócrina, né? Tem a ver com esse próprio problema, muitas vezes, que está tendo. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, assim, buscar um bom profissional, porque não são todos. Por isso que a gente tem que contratar um especialista igual você, né, Luciana? Olha, a especialista mesmo, ela estudou a vida toda para isso, né? Então, alguma coisa tem que fazer. Agora, sobre essa pergunta que eu acho que é interessante. Quanto tempo depois de ter um bebê é bom esperar para voltar a ter relações sexuais? Olha, boa pergunta mesmo. Olha só, Rodrigo, assim, ó, quando a mulher faz... Lucinara, você caiu aqui para mim. Sumiu você aqui. Peraí, voltou? Voltou. Voltou. Tá. É assim, ó, quando a mulher ela tá no puerpério, primeiro que todo o corpo dela, ele tá sendo, tudo que está sendo produzido é para ficar acolhendo um bebê, desde a Aham. amamentação, tudo, assim, a amamentação, o quanto o corpo dela está produzindo ali, leite, lactose, essa coisa toda, o corpo precisa estar trabalhando para olhar para esse bebê pelo menos por 3 meses. Então, eu digo assim, ó, dá para começar uma vida sexual aos poucos, mas em questão hormonal mesmo, o corpo dela vai ter dificuldade de libido, vai ter dificuldade do desejo, E, porque du- ele está... e durante a gestação? Olha, Porque durante a... é porque eu ouvi falar que durante a gestação a mulher fica com mais vontade, é verdade? Isso é muito relativo, mas sabe por que ela fica muitas vezes com mais vontade? Porque ela já não está mais assim tão preocupada se vai engravidar ou não. Ela já não está mais tão preocupada na intenção com aquela pessoa, porque ela já sabe que está construindo ali de alguma forma uma família ou gerando um filho. Então isso tem a ver com questões emocionais. Entendi. Tem muitas mulheres que ficam realmente assim bem mais tranquilas e relaxadas quando estão ali na fase, né, da sua gravidez. Só que no final mesmo da gravidez, para ver como o nosso corpo ele é tão perfeito, que no final da gravidez tu já vai sentindo um desconforto, um cansaço, a posição já não é tão boa, porque o teu organismo mesmo já está ali te dizendo, ó, daqui a pouco tudo vai ter que focar no bebê, né? Então, até Entendi. uns 3 meses. Então, uns 3 meses? Até uns 3 meses tem que ter esse cuidado. Lucinara, como melhorar essa sensibilidade e evitar doenças? Como melhorar o quê? A sensibilidade A e evitar doenças. sensibilidade. A sensibilidade aonde? Será nas partes íntimas? Na Deve ser. partes íntimas. É porque no caso, como para não usar com camisinha ou sem camisinha. Deixa eu só botar para carregar aqui que tá botando. Assim, ó, a sensibilidade, no caso, se a pessoa usar a camisinha, é que hoje em dia, eu não sei. É porque eu olhei a pergunta errada. Existem homens que não conseguem mesmo usar camisinha, ou isso é desculpa? É que assim, ó, tem homens que têm uma certa alergia dependendo do material. Só que as fábricas, elas estão com uma tecnologia tão avançada que isso aí já está caindo por terra. É muito raro o homem que tenha alergia ao látex, mas é raríssimo. Só que ainda pode acontecer. Então, E assim, ó, tem as camisinha mulheres também têm, né? também. Então, as fábricas de camisinha hoje em dia, elas estão com uma tecnologia que é como se fosse imitar a pele humana. Elas estão fazendo com que a camisinha seja tão fininha, ao ponto de imitar a pele humana. Mas é uma tecnologia aí de muitas fábricas, né, de preservativo que já estão com essa. Tá travando aqui, Lucimara. Tá travando, você travou agora. Oi? Tá travando.
coisas não. Vamos Tem esperar a Lucinara voltar. fábricas ou marcas que ainda pode dar essa alergia. Voltou. Bom, E, então agora para e finalizar, agora? Lucinara, E agora? conseguiu responder. Voltou? Agora para finalizar, Lucinara, deixa os seus contatos aí, Voltou? como que as pessoas fazem para Vamos ver. te encontrar. Ai, E tá deixa aí uma frase final aí sobre a importância de um profissional de terapeuta sexual aí pra gente. Tá. Rodrigo, primeiro eu quero te dar os parabéns pela tua capacidade de ter esse olhar, né, para o teu negócio, de ter esse olhar tão mais complexo e aprofundado ali né, de tudo que tu vem trazendo, assim, para o Suítes Alvorada, pelo que eu percebo, assim, de toda a tua preocupação em trazer o melhor para os teus clientes. Então, parabéns, eu acho que isso eu te digo assim, isso é um diferencial que vocês têm e eu desejo de verdade que as pessoas que moram aí na tua cidade conheçam, experimente essa experiência maravilhosa por tudo que tu tá oferecendo, tá, Rodrigo? Então, parabéns. Eu quero deixar, então, eu assim, agradeço. Quem quiser, né, conhecer melhor o meu trabalho ou marcar uma sessão investigativa ou tirar alguma dúvida, pode estar me chamando ali no meu direct, é @lucinaracosta.terapeuta. Eu respondo todas as perguntas à medida do momento que as pessoas estão me chamando, eu vou respondendo. A Lari botou ali, amei demais, parabéns a vocês por essa live. Ai, que bom, gente. Mandem coração. Deu uma travadinha agora. Deixar minha gratidão aqui pelo teu tempo, por vocês que estiveram aqui na live com a gente, que estão até o final. Agradecer. Voltou. Ai, meu Deus. Tá, e agora? Voltou? Vamos ver. Voltou a sua energia, participando. Mandem coraçãozinho para mim, diga o que vocês acharam. E principalmente, se puder me dizer aqui, Rodrigo, antes de a gente encerrar, qual a ficha que caiu hoje da live? Qual o aprendizado hoje da live? Porque nós temos aqui, né, Rodrigo, juntos, um compromisso de trazer alguma melhoria para a vida dessas pessoas que estiveram aqui com a gente. Então, qual foi o teu insight, né? Digamos, a tua sacada? Isso vai ser super importante para nós, tá? E mais uma vez, Rodrigo, quem quiser entrar em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de responder as mensagens. Você que quer agendar uma sessão, eu realmente, assim, faço com todo amor e carinho o melhor acolhimento que eu posso para cada pessoa que chega. E se eu pudesse deixar uma frase aqui principalmente assim, para todas as pessoas que o amor é uma frase simples assim, mas de verdade, o amor é o que transforma as nossas vidas. O amor é o que leva a um sexo saudável. O amor é o que faz nós nos conectarmos verdadeiramente com a essência do outro. E o amor é o que faz também a gente ir para um caminho de ter mais prazer na nossa vida sexual. Porque pode ver uma coisa, Rodrigo, todos os casais que tu conhece, se eles fazem o sexo com um amor, com essa intenção de um desejo com amor, ainda assim é um sexo, como é que eu vou dizer, transcendental. Porque existe amor. Isso é o que eu sinto no coração. E é isso aí. Então, eu quero agradecer também, de coração, agradecer muito a você, Lucinara. Sim, foi sensacional. Adorei a live e espero que a gente possa fazer mais lives aí, que a gente torne-se a nossa parceira, tá? Vai ser um prazer. Eu quero avisar também avisar aí a nossa audiência aí também, que se vocês também sigam lá, @Suítes Alvorada, nosso site www.motelalvorada.com.br. Pode entrar em contato no nosso WhatsApp, caso vocês queiram fazer alguma reserva, tirar alguma dúvida sobre alguma decoração. A gente está com esse lançamento novo, se você ficar ligado aí nas redes sociais, vai ver o nosso lançamento do pacote Mon Amour Experience, que é um pacote que vai ser lançado agora, pacote bem legal, que é uma experiência completa para o casal. E sigam a gente, acompanhem a gente aqui, fica aqui com a gente aqui no Alvorada, que
todo mês nós vamos fazer lives igual a essa aqui, trazendo conteúdo, porque nosso foco é melhorar a qualidade de vida dos casais. A gente vai trazer mais lives, mais conteúdos para vocês. Eu quero agradecer a todos por ter participado aqui da live. Agradecer mais uma vez a Lucinara e até breve, né, Lucinara? A gente se conectou com a Elaine, direto da França. Olha só que chique isso, gente. É isso aí. A Elaine... Quero mandar um abraço também para a Elaine. Muito obrigado, Elaine. Mandar um abraço para a Elaine, lá da França, que fez essa conexão com a gente. Estou muito, assim, orgulhosa, né? Me sentindo honrada de estar aqui contribuindo. E, Rodrigo, vamos tirar uma foto para a gente ficar bem lindo, para a gente postar nos stories. Vamos sim. Então, vamos. Vou bater uma foto aqui. Vou publicar nos stories. Ó, pessoal, e mais uma vez, tá? Quem tiver a oportunidade de visitar o Rodrigo aí lá no Sítios Alvorada, tenho certeza que vão sair de lá bem felizes. Tá bom? Valeu demais. Então, tá. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Como é que eu finalizo aqui, mano? Esse vai pra gravar.